Olá, queridos alunos, estamos de volta aí na continuidade da correção da nossa prova. Essa correção destina-se aos alunos de Direito Civil. Só fazendo a última correção, uma pequena correção, na última questão eu falei artigo 3º, mas na verdade é artigo 5º, né? No artigo 5º está escrito: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Me parece que eu falei o artigo 3º, mas é o artigo 5º, ok? Questão agora, nós vamos para a próxima questão da nossa correção, da nossa prova P1, da nossa primeira prova, questão número 6. Alternativa A. Em relação à personalidade da pessoa natural, o Código Civil adota a teoria concepcionista. Não, em relação à personalidade da pessoa natural, né, o que diz o Código no artigo 2º? Né? Tá? Vamos abrir lá no artigo 2º, Código Civil. A personalidade civil da pessoa, personalidade, começa com o nascimento com vida. Ora, se é com o nascimento com vida, então essa teoria se chama natalista, porque ela parte do nascimento. Mas olha a sequência do artigo. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, existe, claro, de maneira evidente no artigo 2º, uma corrente concepcionista. Por quê? Porque existe assegurado, desde a concepção, né, que na verdade, se a gente fosse estudar a biologia aqui, é a nidação do ovo na parede do útero, isso é a nidação. Então, cientificamente, é a partir desse momento que é entendida a concepção, não é desde a fecundação, é desde a concepção. Ali está concebido um feto, quando o ovo ou o zigoto se cola na parede do útero. Então vejam, alunos e alunas, a lei põe a salvo desde esse momento, desde a concepção. Então tem uma raiz concepcionista, mas em relação à personalidade, para a pessoa adquirir personalidade, para ser reconhecida como uma pessoa neste sentido, então é necessário o nascimento com vida. Então a teoria é a teoria natalista e não a teoria concepcionista. Tá? Bom, vamos aqui para a próxima alternativa, vamos abrir aqui a nossa provinha. Ok, então a primeira alternativa está equivocada. A existência da pessoa natural termina com a morte. Verdade. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. É verdade. Né? Porque às vezes, quando a pessoa some, né, são os ausentes, né, é diferente de alguns casos em que a lei considera a pessoa morta mesmo sem decretação de ausência. Quando é extremamente provável que em determinada situação a pessoa tenha falecido, uma queda de uma aeronave onde não se acha o corpo, né? Uma pessoa que foi para uma guerra e não voltou, né, após 2 anos de término da guerra. Então, quando é extremamente provável, a pessoa é considerada morta, é chamada morte presumida ou ficta, sem decretação de ausência. Você é extremamente provável, você não tem o corpo, você não tem a pessoa, mas mesmo sem a decretação de ausência, né, a gente considera morto. É a chamada morte presumida ou morte ficta. Agora, quando há o processo de ausência, né, alguns casos que a doutrina ainda traz até hoje, por exemplo, a pessoa saiu para comprar cigarro, e não voltou, e ficou desaparecida por muito tempo, não foi vista. A última vez que foi vista, estava trajando aquela roupa, né, daquela maneira, e passa-se o tempo e a pessoa não é encontrada. Aí o procedimento de ausência é um processo muito longo, né, que a gente vai ver lá no Código Civil, a partir do artigo 21, 22, a gente vai ver no Código Civil, né. Nem compensa entrar tanto em detalhes, né, porque a gente está estudando a pessoa natural, né, depois, a partir do artigo 40, a pessoa jurídica, né, vai ser a nossa próxima etapa da matéria. Né.
Então a gente não precisa entrar aprofundadamente no procedimento, no processo de ausência. O que a gente precisa saber é o seguinte, que a pessoa, quando é extremamente provável a sua morte, pode ser decretada, né, a sua morte, mesmo sem a decretação de ausência, ok? Então vejam, nós estamos aqui na questão número 6, né, e aqui nessa questão, que é o gabarito, letra B de bola, está falando exatamente isso. A existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, né? Então vejam, só a abertura da sucessão, ela coincide de um modo geral com a data da morte da pessoa. Então quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, considera-se que foi essa a data da morte da pessoa, ok? Muito bem. Gabarito da questão número 6, B de bola. Questão número 7, vamos para a questão número 7. Assinale a alternativa correta. O nascimento e o óbito são averbados em registro público. Aqui é um detalhezinho que nós vamos pesquisar lá no artigo 9º e 10º do Código Civil, artigo 9º e o artigo 10 do Código Civil. O que nós vamos ver? Artigo 10 do Código Civil, nós vamos ver que ali vai fazer a diferença entre os atos que precisam ser registrados e averbados. E aqui vai uma dica para vocês, né? Vai uma dica interessante para vocês. Qual é essa dica? Quando a gente vai fazer algo pela primeira vez, normalmente, aquilo que intuitivamente se daria uma única vez, nós vamos falar em registro. E quando é algo que é obrigado a ser feito, é obrigado a ser, de alguma forma, formalizado, né? E que é a sucessão de algo que exigiu um registro, normalmente vai se requerer a averbação, né? Então lá no artigo 9º, por exemplo, está escrito, são registrados. O que é registrado? A primeira vez, né? Nascimento, casamento, óbito, emancipação, sentença declaratória de ausência, ok? Agora, quando existe uma separação, quando existe um divórcio, então naquele objeto de registro anteriormente, quando aconteceu a primeira vez, aquilo vai ser averbado. Averbado é como se fosse marcado na margem, né? Ou naquele próprio documento. É uma espécie de um adendo, de um mini, entre aspas, um mini registro dentro do registro, ok? Então vamos com essas dicas, vamos para a nossa questão. O nascimento e o óbito serão averbados. Não, o nascimento e o óbito, né, uma única vez, só se nasce uma vez, só se morre uma vez. Então tem que ser objeto de registro público e não de mera averbação. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa será registrada. A interdição, sim, será registrada em registro público. É muito sério, né? Porque a pessoa, ou de forma absoluta ou de forma relativa, ela não estará habilitada a todos, ou parcialmente ou totalmente, ou a todos os atos da vida civil, né? Isso precisa ser registrado. Isso está lá no artigo 9º, veja, no artigo 9º, inciso 3. Artigo 9º, inciso 3. E no artigo 10, como eu disse para vocês, estão as hipóteses de averbação. Ok? 9º, registro, 10, averbação. Então, o gabarito da nossa questão número 7 ficou a letra B de bola. Vamos para a questão número 8. Considere as assertivas. Desde a concepção, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Falamos várias vezes, né? A segunda parte do artigo 2º do Código Civil. 2. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, pode ser decretada a sua morte presumida sem decretação
de ausência. É exatamente o que eu acabei de falar, né, que eu falei anteriormente, que eu estava fazendo um breve comentário a respeito da ausência. Né? Quando não há decretação de ausência, não existe todo aquele procedimento longo que está no Código Civil um pouquinho mais para frente. Né? Mas, quando for extremamente provável, é o que está lá no artigo 7º, inciso 1. Artigo 7º, inciso 1 é o gabarito, portanto. Já estamos aí na letra, na primeira assertiva, na segunda assertiva. Né? Então veja, se a primeira e a segunda assertiva estão corretas, vamos analisar a terceira. Repetindo, primeira assertiva da questão número 8, desde a concepção a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Ok. E se for extremamente provável, a morte de quem estava em perigo de vida, pode ser decretada a morte presumida, que eu já te falei, que também pode ser chamada de morte ficta, sem a decretação de ausência. Não haverá necessidade de um processo de reconhecimento de ausência. 3. Todos ao nascerem com vida, adquirem capacidade de fato ou de exercício. Não, todos adquirem a capacidade de direito ou de gozo. Todo mundo que nasce com vida, mesmo, claro, nasceu com vida, adquire personalidade jurídica. Que personalidade jurídica basta o nascimento com vida. Teoria natalista, já vimos isso. Agora, qual a capacidade que ele tem? Né? Porque toda pessoa é capaz de direitos e obrigações. Esse é o artigo 1º do Código Civil. Mas qual capacidade? É uma capacidade de exercício? Ele pode pessoalmente exercer os atos da vida civil? Não. Ele vai ter que ser representado. Né? Então essa capacidade de direito ou de exercício, essa capacidade de exercício ou de fato, ele de fato vai lá e exerce? Não. Essa ele não tem. Mas qual que todo mundo que nasce com vida tem? Ou em qualquer outra circunstância, mesmo que já adulto, mas de alguma forma for incapaz, às vezes por doença, por alguma limitação. Toda pessoa tem a capacidade de gozo, toda pessoa tem a capacidade de direito, tem direitos preservados, ok? Então, a terceira está errada. A terceira está dizendo assim, todos ao nascerem com vida adquirem capacidade de fato ou de exercício. Não, de gozo ou de direito. Então, as duas primeiras estão corretas. Gabarito letra A. Gabarito da questão número 8, letra A. Questão número 9. Assinale a correta. Como regra geral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Está corretíssimo. Você que está no primeiro período e que ainda está se familiarizando com a linguagem jurídica, olha que interessante. Olha o artigo 11. O que diz o artigo 11? Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. O que ele está dizendo? Olha, com exceção de alguns casos. Se tem exceção de alguns casos, qual é a regra geral? A regra geral é que os direitos da personalidade são direitos muito caros, muito sagrados para o ser humano, para a pessoa humana. Então esses direitos, como regra geral, são intransmissíveis, você não pode transmitir para outra pessoa, e também irrenunciáveis. Você não pode dizer, não, eu não quero exercer o direito à vida, não. Eu não quero exercer determinados direitos que estão intrínsecos ao ser humano e que o ordenamento jurídico me garante. Como regra geral, esses direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Então, como já está correto, como está correta a letra A, claro, o gabarito é a letra A. Na sequência dos artigos aí você pode ver qual das alternativas, o porquê que elas estão equivocadas. E a última questãozinha, para a gente acabar aqui antes de fechar esses 15 minutos de vídeo, assinale a alternativa correta. E a correta está na alternativa E. O nome alheio em propaganda comercial não pode ser usado sem autorização. Você vai usar o nome de uma outra pessoa, você precisa da autorização dela para que o nome possa ser utilizado, ok? Vamos ver se a gente acha aqui o arquivo que justifica, né? Artigo 18 do Código Civil. Sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Última questão,
questão número 10, gabarito letra E, ok? Com isso nós fechamos a correção da nossa provinha. Aproveitem bem aí esses 2 vídeos, aproveite a sua prova, esses dias que você está aí em casa, para dar uma sedimentada nesses conceitos, que semana que vem nós teremos novas aulas, né, já avançando um pouquinho na nossa matéria. Um grande abraço a todos e até a próxima.